Muito bem, hoje eu tenho o prazer de receber ele, que diziam que estava foragido, dizendo que ele estava na Europa, tinha fugido pelo Paraguai de navio, de balsa, de chalana. Não, ele está aqui, o Filipinho Ranghieri, o Filipinho Gru, seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os telespectadores do programa Tribuna Livre. É um prazer mais uma vez estar aqui. E é sempre polêmico minha vinda aqui, né, Roberto? É verdade, é verdade. Só venho na confusão. Você não tinha fugido de chalana, não, subir no Rio Paraguai, não, né? Para começar, não sou petista, não faço parte do Partido dos Trabalhadores, nunca respondi por crime de corrupção e nunca roubei cofre público nenhum. Então não tem por que eu fugir. Você está livre, leve e solto. Sim, a Polícia Federal tem que caçar bandido, prender bandido, não prender idoso. Pessoas que se manifestaram aí na porta dos quartéis no passado, e nem qualquer tipo de pessoa que fala o que pensa na rede social, porque até onde eu saiba nós temos direito de manifestação. Agora, a perseguição é grande aqui no município. Eu estou falando isso, viu, pessoal, porque é o seguinte, a Polícia Federal esteve aqui esse mês na cidade de Guarulhos, e muita gente disse, olha, foi na casa de tal pessoa, será que não foi na casa do Filipinho? Foi na sua casa, Filipinho, a Polícia Federal? Não, na minha casa não foi. Se quiser ir também, as portas vão estar abertas. Não tenho nada a esconder. Tenho 3 armas lá, são todas registradas. Uma na Polícia Federal e 2 registradas no Exército. Inclusive fiz o recadastro conforme essa porcaria de atual governo está exigindo, né? Porque eles querem saber quantas armas tem registrado no Exército e eles querem ter o conhecimento. Lembrando que o Exército é uma instituição independente. Lógico, ela é dirigida pelo atual chefe do Executivo Nacional, que é o presidente da República, mas esses tipos de informações são confidenciais e o Exército não é obrigado a liberar para o ministro da Justiça, né, o Flávio Dino. Eles estão querendo saber quantas armas os cidadãos têm aí, ó, depois da liberação dos antigos decretos do ex-presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Fiz o recadastro lá, tá tudo legal. Não roubei, não matei, não fiz nada de errado. Não depredei patrimônio público, não fiz absolutamente nada de errado. Ou se você quiser mandar uma pergunta para o Filipinho, aproveita e já manda aí que eu estou aqui de olho. Quem está nos acompanhando é o Ramos Andrade. Filipinho é um guerreiro. Parabéns, Roberto, pelo programa, pelo excelente programa. Guto Pompeu, um forte abraço aos amigos Roberto e Filipinho. Celso Pinheiro fala, boa noite, Roberto. Outro aluno mata a professora na escola de São Paulo, Vila Sônia, e a ronda da Polícia Militar e a Guarda Municipal da GCM não fazem mais rondas nas escolas de Guarulhos. Cadê a ronda escolar, periferia de Guarulhos? Foi realmente um negócio lastimável, não? Foi infelizmente uma notícia triste. São coisas que eu não gosto de assistir, são coisas que acontecem. Também me faz mal. A mídia, eu acho assim, eu não assisto televisão, as pessoas, meus amigos sabem, eu não assisto televisão, não gosto de ficar acompanhando esse tipo de notícia porque é só coisas ruins. E quero mesmo falar que a culpa é de quem? A culpa é de quem? É do Bolsonaro? Cadê o atual governo para falar alguma coisa sobre isso? Uma arma branca, a criança entrou dentro da escola sem... Lógico, não é procedimento padrão na escola fazer revista em bolsa de aluno, mas aconteceu e isso vem acontecendo muito. E segundo o pouco que eu li, Roberto, o menino, acho que ele agrediu, ele matou a outra pessoa por questão de bullying. Então ele sofreu bullying na escola, ficou nervoso. Lógico que isso não justifica, mas isso é a falta de atenção, né, dos professores para com os alunos na sala de aula, que acaba provocando esse tipo de revolta. E o pior, Roberto, hoje nós temos rede social. Na minha época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, smartphone. Então, esses bullying saem da escola e continuam na rede social, os alunos começam a se xingar e dentro dessas provocações acabou acontecendo essa fatalidade que é muito triste. Quem está nos acompanhando aqui também é o Dr. Nelson Júcio. Está nos acompanhando aqui, está desejando um ótimo programa para nós, e também o professor Tadeu. Tem mais coisas aqui e eu quero agradecer a presença de todos. Lembrando, se você quiser participar aqui, por favor. William Bezerra, boa noite, Filipinho. Sônia Barbosa, boa noite, Roberto. Ed Garcia, boa noite ao Roberto e aos convidados. O Guto está dizendo que você é um cara do bem. O Celso lá dos Pimentos está dizendo assim, ó, Roberto, a professora, o herói, salva a escola deste assassino, menor de idade, São Paulo. São Paulo precisa lutar contra o assassino.
teve que tomar, né, lutar contra o assassino e tomar a faca. Escola da Vila Sônia, lá em São Paulo. O professor Tadeu está nos dando uma boa noite aqui. Realmente tem que tomar alguma atitude. É 13 anos. Eu não sei se a gente pode chamá-lo de assassino, colocar nos mesmos termos de alguém que já tenha mais de 18 anos. Eu acho bastante complicado. Nós vivemos num mundo que as crianças precisam ter uma orientação mais rígida. Você não acha, Felipinho? Olha, de fato, ele matou uma pessoa. A palavra é muito pesado para a idade da criança. Sim, é pesado. Mas, de fato, ele cometeu um crime, é lastimável, mas existem diversos menores que estão aí cometendo crime, né? Você pega a molecada na rua, aprendendo só coisa ruim. Outra coisa que eu acho um absurdo, não só no município de Guarulhos, mas nós vemos isso no Brasil inteiro, são pais colocando os filhos no faróis para pedir, para vender algum produto, ou pedir dinheiro, né? A população aí mais carente, mais pobre acaba fazendo o filho, não tem condições de criar o filho, muito menos da educação. É muito triste a gente ver a criançada crescendo sem um acompanhamento familiar, sem ter um pai e uma mãe de verdade. Isso é falta de política do Estado, né? Eu acho que deveria ser proibido algum crime que amputasse na perda da guarda da criança. Você colocar um menor de 18 anos, uma criança de 10, 12 anos no farol pedindo ou vendendo qualquer tipo de produto, isso é um absurdo. A criança tem que estar na escola e de preferência em tempo integral. Dentro da escola, um aluno hoje matou um cidadão, né? Então, você imagina o que aprende essas crianças que não vão nem para a escola e estão aí abandonadas pela sociedade. Guarulhos também está precisando, aliás, todo o Brasil está precisando. Qual que seria uma boa ação? Seria realmente revistar as bolsas da criançada? Seria colocar GCMs nas portas, colocar controlador de acesso? Como é que seria isso, Felipe? Eu acho que assim, eu na época da minha adolescência estudei um período de tempo muito curto em escola estadual. Era até boa naquela época, década de 90, era bem melhor do que hoje em dia, mas já era bem difícil. Quando você muda para a escola particular, você vê que o ensino é bem melhor. E eu acho que dentro de escola pública deveria sim ter um efetivo de polícia, GCM, escola estadual deveria ter sim uma base de polícia militar, porque sabemos que algumas escolas perto de periferia existe pontos de tráfico de droga, existe a inserção da droga. Não sei se você sabe, Roberto, chegou uma droga aí dos Estados Unidos para cá que anda convulsionando as crianças, né? Eu vi um vídeo em alguns lugares espalhados por aí, uma criança, não sei se fuma, não sei como é que é o tipo do consumo, se é cheirar, se é fumar, eu não sei, eu nunca coloquei um cigarro na minha boca, então eu não entendo muito disso, mas eu vi a criança usando e convulsionando assim na hora, instantâneo. Então o mundo está muito perverso, as coisas estão aflorando assim muito rápido e o pai e a mãe não estão conseguindo tomar conta dos filhos, talvez por falta de atenção, talvez por falta de tempo ou desleixo mesmo familiar, mas a nossa juventude está perdendo hoje para as drogas assim absurdamente e está vindo numa escalada muito maior do que vinha antigamente. Então eu acho que tem que ter assim um policiamento nas escolas. Se pudesse assim dentro da própria escola deveria ter uma base da polícia. Eu sei que é muito contingente, né, de policial para poder atender tudo, mas as partes mais e tem estudo para isso, porque a polícia militar tem um sistema de inteligência, mas as partes mais vulneráveis dos municípios onde o tráfico mais atinge, deveria sim ter uma proteção para que não deixasse qualquer tipo de má influência entrasse nas escolas e evitasse coisas do tipo aí que nós vimos hoje. Pô, você tem uma liderança política, o que você pensa que o município pode fazer? O município é pequeno em relação ao Estado e à nação, né? Mas o que é possível, sei lá, os vereadores pensarem em alguma coisa, o próprio município? O problema de Guarulhos é que os vereadores são tão preocupados em legislar em causa própria. Tudo que dá interesse para eles, eles vão atrás. Agora, depois que se elegem, eles esquecem do problema da população, das raízes de onde eles vieram, esquecem. Então eles começam a legislar em pró-interesse deles. A verdade é essa. Em pró de alguns empresários, em pró de agradar o prefeito, conseguir uma troca de cargo lá e acaba esquecendo do que é bom para a cidade. Você sabe que Guarulhos é campeão em projetos de leis inconstitucionais, né? Acho que pelo fato de nós termos aí uma vereança com nível intelectual e até de ensino muito baixo, né? O pessoal aí, se você for parar para ver, que não é inconstitucional você
Não importa se você tem primeiro colegial, segundo colegial ou doutorado. O doutorado, você pode ser candidato de qualquer jeito, mas o nível caiu tanto que você não consegue ter um grupo de vereador para redigir um projeto de lei que seja constitucional. Mas, do meu ponto de vista, acho que está faltando lei para operar. Por exemplo, como é que pode Guarulhos, em pleno 2022, 2023 agora, você ter criança de 10, 12 anos pedindo coisa no farol? Cadê o pai e a mãe dessa criança? Se a gente tem tanto auxílio... tutelar tem que ser mais Então, ativo, se a gente tem tanto auxílio governamental, Bolsa Família, auxílio não sei o quê, por que os pais permitem que esses filhos vão para as ruas, para os faróis, pedir as coisas? Eles podem ser sequestrados, sofrer um acidente, cair na mão do tráfico. Quantas crianças não são vendidas para um mercado negro que a gente não sabe nem o que acontece com as crianças para roubo de órgãos e tal? Então, assim, perdeu, é um descaso total com a criançada, os pais abandonaram. Então, assim, se tem auxílio do governo, é para criança estar na escola, é para criança estar dentro de casa, é para o pai cuidar. Se o pai não tem condição de cuidar, acho que o Estado tem que tomar ação. Então, acho que deveria perder a guarda da criança. A Sônia Barbosa, ela tem uma opinião controversa aqui. Ela diz o seguinte: não deveria passar as notícias internacionais sobre assassinato nas escolas. E isso acaba influenciando. Você acha que acaba influenciando? Não, essas atitudes que acontecem nos Estados Unidos com várias chacinas. Olha, isso é questionável. Também acho. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca estuprei. Isso aí aparece toda hora, entendeu? Então, assim, eu vi um monte de coisa errada na minha vida e eu nunca fiz nada disso. Isso é uma escolha de cada um. Eu acho que ali faltou um acompanhamento dos pais, saber o que está acontecendo com a criança na escola. É falta de diálogo. Saber o que tipo de conversa que o filho tem com o coleguinha, se ele está sofrendo bullying, se ele chega nervoso da escola, se ele não está querendo ir para a escola, por que ele não quer ir. Isso é totalmente falta de pai e mãe na vida da criança. Com certeza, notícias ruins são má influência, concordo. Eu não assisto, acabei de dizer aqui há uns minutos atrás, eu não assisto televisão porque só tem coisa ruim. Eu busco o meu conteúdo, eu não deixo a televisão inserir conteúdo ruim em mim. Então acho que o pai também tem que ver isso daí. Que tipo de programação que o filho dele vê, que tipo de coisa que ele está aprendendo. Se não tem pai e mãe para cuidar, a vida do filho vai ser isso aí que a gente está vendo hoje em dia. Sabemos aí, aliás, estou comentando muito essa semana a respeito de mudança na legislação, Felipe, e aí podemos ter até um número menor de candidatos a vereador, porque o número de partidos vai cair muito aí. Você é ligado a algum partido político? Já não? Não, hoje eu não estou ligado a nenhum partido político, mas já me procuraram 2, 3 partidos aí e a coisa vai ser bem feia, né? Porque de 50 candidatos caiu para 36 cadeiras, né? Cada partido vai ter, em vez de 50 candidatos, vai ter 36. Aí você vai ter fusão de um monte de partido, a quantidade de partido vai diminuir. Aí você tem um monte de figurão na cidade que tem uma quantidade de votos absurda. Provavelmente esses partidos não vão querer esses caras lá dentro. Então vai ser bem difícil. E aqueles candidatos sem vergonha que adoravam pegar licença no trabalho, principalmente funcionário público, que saía com 30 votos para não trabalhar, 50 votos, 100 votos, esses aí esquece, não vão ter legenda. E aqueles que vai sofrer uma injustiça, tá? Um cara que nunca foi candidato, então o cara não tem um histórico de boa votação. Não vai ter legenda. Isso você pode ter certeza. Porque se o partido não tiver um candidato a prefeito para puxar voto para a legenda e o partido não fizer no mínimo 18 mil votos, não vai ter nenhum vereador eleito. Então vai ser muito mais difícil. É realmente bastante complicado. Estamos já terminando esse primeiro bloco, estamos esperando o doutor Nelson Justo. Eu quero lembrar que na quarta-feira tem um super programa aqui. Vamos ter 5 ex-presidentes da ACE. Vai ser muito bacana, então você já fique ligado por aí. Quem quiser falar com o Felipe, aliás, o Felipe já esteve aqui semana passada. Aliás, deixa eu fazer só uma pergunta para você importante. Eu sei que você tem uma certa admiração mais para a direita, Bolsonaro e tal. Bolsonaro chega agora dia 31, né? Dia 30. Dia 30. Ele chega no aeroporto de Brasília. Qual a sua expectativa? Acho que o Bolsonaro tem que voltar, tem que se posicionar. Ele tem que mostrar tudo que esse governo está fazendo de errado. Mostrar a solução, porque crítica é fácil, né? Uhum. E no governo dele, do Bolsonaro, ele fez muita coisa e nós estamos vendo muita coisa serem destruídas, né? Você vê já o governo, a Simone Tebet lá,
que é uma decepção para mim, sentou no colo do PT, já está desesperada lá porque o PT vai acabar com o teto de gastos, já é um rombo de 120 bilhões, você vê o PT já revogou o decreto de armas, o cidadão já não tem como se defender, nós só vemos lambança e cagada, nós vemos aí o PT já querendo acabar com a autonomia do Banco Central, nós vemos o Lula aí destruindo a imagem da presidência da República, né, com as falas deles, que eu acho engraçado que a mídia não fala, não exalta as porcarias que o Lula fala. O Lula falar que o Moro simulou aquele sequestro junto com a juíza da Lava Jato, que aquilo ali é uma balela, uma mentira, e o cara correndo risco de vida, não só ele, não só o Sérgio Moro, como diversas outras pessoas que lutaram contra o crime organizado. Isso só mostra que o presidente da República é alinhado com facção criminosa, é alinhado com a bandidagem. Nós vimos também semanas atrás o Flávio Dino entrando dentro de um complexo, de uma favela no Rio de Janeiro. Como é que pode um ministro da Justiça entrar dentro de uma favela para falar com um bandido sem escolta policial, sem segurança? O que o ministro da Justiça vai fazer dentro de uma favela ligada ao tráfico de drogas? Não que existe só bandido dentro de uma favela, mas ali foi claro e evidente. E uma semana depois, a Polícia Federal deflagra uma operação onde encontra um monte de criminoso querendo matar o maior opositor, o maior algoz, né, do presidente depois do Bolsonaro, porque o Moro sim colocou os bandidos do colarinho branco na cadeia e o chefe deles era o Lula. E o Lula não é inocente. O processo dele foi anulado para voltar a ser julgado. Só que não vai mais ser julgado, porque o teto, a idade dele, do Lula, já atingiu um teto que não pode ser julgado novamente. Então isso foi uma manobra do judiciário para poder deixar o Lula livre para poder ser presidente da República e der a presidência para ele. Então eu acho que o Bolsonaro tem que voltar aqui e relembrar o que aconteceu e mostrar o que esse governo está fazendo. O problema é que ele vai ser perseguido, vão querer caçar ele, né? Vão querer colocar ele como inelegível ou até levar ele preso. Porque o Lula vai ter o prazer de chamar ele de presidiário, porque eles vão querer arrumar alguma coisa para o ex-presidente ser preso. Agradecer a Felipe Ranghieri. Obrigado, Felipe. Obrigado, Roberto. Boa noite. Obrigado a todos aí que nos assistiram. E até a próxima.